Eu não sei quantos têm o hábito de ler jornal ao domingo, mas o jornal, a Gazeta hoje, trouxe uma matéria, e a manchete dessa matéria, eu não me lembro exatamente a manchete, mas é mais ou menos assim: a crise além do impeachment. É algo nesse sentido. A crise além do impeachment. A matéria quer dizer o seguinte, que nós estamos dando foco nas notícias apenas no impeachment, do que está acontecendo politicamente em Brasília, mas também em Brasília, no Congresso Nacional, está para ser votado por esses dias uma lei que, se for aprovada, ela vai alterar toda a estrutura daquilo que nós entendemos como família no Brasil. É a chamada família alternativa, que vai permitir a união de pessoas do mesmo sexo, com todas as prerrogativas e todos os direitos da família, do modelo bíblico, da maneira como nós conhecemos. Interessante que essa matéria de hoje, vale a pena vocês lerem, foi uma matéria muito interessante, que um jornal secular, a imprensa secular, trabalhando essa questão, e a maneira como eles abordaram o tema, inclusive, da reportagem e da matéria, de colocar como crise além do impeachment, a crise além do impeachment, eles estão mostrando o perigo, e mostrando exatamente o que isso pode acarretar na nossa nação. A gente sabe que pelo mundo afora, vários países já estão aprovando esse tipo de lei. Agora mesmo Portugal aprovou, se não me engano, os Estados Unidos da América, esta semana também, o Senado Federal americano também aprovou, e o mundo está caminhando nessa direção. E aí interessante que a matéria trouxe de um lado, duas mulheres com uma criança adotada. Uma família que eles estão chamando de alternativa. E claro que eles defenderam o lado dele. E de outro lado trouxeram uma família de acordo com o modelo bíblico. De acordo com o modelo bíblico. E uma das coisas que aquela família defendeu, a família do modelo bíblico, é que isto é o padrão de Deus, é o modelo de Deus. E aí fica para nós a pergunta, irmãos, porque essa é uma tendência mundial, é uma onda mundial, não é só no Brasil, não. Descriminalização das drogas, família alternativa, é uma onda mundial. E aí a grande questão é esta: o que será da próxima geração? O que será e como será a próxima geração? E nós já sabemos qual é essa resposta. Sabemos ou não sabemos? Está aqui na palavra do Senhor. Nós já sabemos do que vai virar esse mundo nosso aí. Então é exatamente, queridos, nesse contexto é que nós temos que colocar algumas coisas. É nesse contexto que tudo aponta para a volta do Senhor Jesus. Porque é nesse contexto que nós, como igreja, vamos ficar acuados. Que nós, como pastores,
vamos ter que estar infringindo a lei. Infringindo a lei. E quando eu li aquela matéria aí, eu estava meditando, a gente fica revoltado, dá uma indignação na gente. Aí eu pensava comigo assim, é a mesma coisa que os homens estão fazendo, é como se quisessem revogar a lei da gravidade. É como se um Senado, se uma Câmara Federal, se um Congresso Nacional pudesse de uma hora para outra falar, não existe mais a lei da gravidade. Mas as pessoas vão continuar caindo das alturas e morrendo. Então não é uma lei humana que vai mudar, uma lei de Deus. Não é uma lei humana que vai desfazer aquilo que Deus fez, da maneira como Ele fez. Infelizmente, vai chegar um momento que nós vamos ter que andar à margem da lei. Ou então, como eu já disse para vocês, se vocês me quiserem continuar tendo como pastor, vão ter que ir para o pátio do presídio ou para o pátio de alguma DPJ dessa aí para a gente fazer o culto lá. Eu lá de dentro gritando e vocês glorificando lá fora. Porque eu não vou acompanhar uma onda dessa. Jamais a gente vai acompanhar uma onda dessas. Então, queridos, a gente tem que refletir nessas questões, ler, acompanhar, analisar, fazer o que a gente pode. Eu, particularmente, tenho tentado fazer a minha parte na política. Claro que uma andorinha sozinha não faz verão. Já prevendo isso aqui, eu emplaquei 2 projetos. Um está sendo sancionado pelo governador, vai ser agora sancionado e já vai virar lei, que é o Dia das Mães. Que é isso, pastor? Dia das Mães. Fui obrigado a embarcar na linha do comércio aí, colocar o 2º domingo do mês de maio como Dia das Mães, oficializar no Estado. E emplaquei, estou emplacando agora também, já vai para a votação final dentro da casa, o Dia dos Pais. Parece 2 coisas bobas, 2 coisas simples, mas é para demarcar, irmãos, que a família bíblica tem pai e tem mãe. Vocês estão entendendo? E a imprensa está vindo em cima de mim. Mas por que essa lei? Aí é a hora da gente chamar para a briga. É a hora da gente se posicionar. Mas, trazendo para essa mensagem de hoje, dentro desse cenário, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, espiritual, é muito importante a gente ter um culto como este aqui nessa noite. Separar um domingo para a gente falar sobre família. E todos os cultos, e em todas as mensagens que a gente pode, nós estamos falando de paternidade. E isso se reveste ainda de uma importância muito maior, se você está entendendo a gravidade do momento que a gente está vivendo. E aí, queridos, é dentro desse cenário, dentro desse contexto, que eu quero rapidamente, nesta noite do altar da família, chamar as famílias que estão presentes aqui, chamar os pais que estão presentes aqui, atenção, chamar os filhos que estão presentes aqui, tanto no sentido nuclear, a família nuclear de pai, de mãe, de filho, a família consanguínea, como também a família espiritual. E caminharmos aqui no que eu vou falar dentro de um paralelo, tudo que eu falar vai se aplicar a essas 2 famílias, a família nuclear e a família espiritual. Queria que vocês entendessem isso aqui. Há algumas coisas que, a partir de agora, queridos, nós não vamos poder mais brincar com elas. Nós não vamos mais poder abrir mão de pelo menos alguns princípios, algumas funções da família, que também são funções da paternidade espiritual, que eu quero falar aqui, de alguns conteúdos, de algumas coisas que não podem faltar mais nos nossos ensinamentos, nas nossas discussões, como conteúdo daquilo que a gente precisa viver, tanto em casa,
como também na igreja, tanto na família nuclear quanto na família espiritual. Por isso que o tema da nossa reflexão nesta noite é exatamente a essência da paternidade. Há algumas coisas que são essenciais. Pena que eu não vou poder falar todas elas aqui nesta noite. Mas a gente vai falando aos poucos. Valores, princípios, que a gente no dia a dia, a cada culto, obrigado André, a cada momento, a cada reflexão, nós vamos trazendo para a memória de vocês. E a primeira delas que eu quero compartilhar aqui hoje. A primeira essência, a nível de conteúdo para as nossas famílias, que não pode faltar nas nossas famílias, é o conteúdo chamado senhorio de Cristo. Fala comigo assim, senhorio de Cristo. Queridos, mais do que nunca, nas nossas famílias, nós precisamos nos fazer entender e fazer com que as nossas famílias entendam o que significa ter Jesus, entender Jesus, conceber Jesus como Senhor das nossas vidas e das nossas famílias e o Senhor da igreja. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Nós vamos fazer alguns trechos de leituras aqui. Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do verso 13, é um texto que todos nós conhecemos. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Amém? Indo Jesus para os lados de onde? Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, isso é lá na Galileia, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, olha aí o senhorio de Cristo, que eu vou voltar a falar sobre isso só numa mensagem depois. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação que ele estava tendo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, enfocar Jesus como Pedro enfocou é fundamental para nós nos dias de hoje. Jesus pergunta para os discípulos o que estão falando sobre mim por aí, o que estão falando acerca de mim por aí, e as respostas dos discípulos foram várias. Estão dizendo que tu és João, estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és Jeremias, estão dizendo que tu és um dos profetas que reencarnou. Inclusive, esse é um texto muito usado para quem quer acreditar na teoria da reencarnação, que não é o nosso caso aqui. Mas Jesus pergunta para eles, mas e vocês? O que vocês estão entendendo de mim? Qual é a leitura que vocês estão fazendo de mim? Qual é a percepção que vocês estão tendo de mim? Qual é o conhecimento que vocês estão tendo de mim? E aí Pedrão se levanta e diga, eu sei, Senhor, quem tu és. Tu és o Cristo. Quando ele diz o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando ele diz o Cristo, ele está dizendo, tu és o Messias, tu és o Senhor, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, tu és a essência, tu és o centro fundamental e principal de todas as coisas. Jesus ficou tão feliz com aquela declaração de Pedro, que ele disse,
Bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi uma revelação direta do meu Pai que está nos céus. Porque realmente Jesus estava dizendo: eu sou, aleluia, o Senhor. E em cima desta revelação, que ela é Petra, revelação Petra, não tem um contrato. Quando a gente diz, nesse contrato pode mudar tudo, mas existem algumas cláusulas Petras, algumas cláusulas rochas, algumas cláusulas que não podem ser revogadas e nem mexidas. E é isso que Jesus disse: em cima desta revelação, que é uma pedra, que é uma rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui eu dou uma resposta para vocês. Sabe por que a igreja é imbatível? Sabe por que a igreja é invencível? Sabe por que a igreja suporta qualquer tipo de luta? Sabe por que a igreja atravessa os tempos, as eras, a história? Sabe por que a igreja vence, enfrenta e vence as perseguições? Porque a igreja não está pautada sobre nenhum fundamento humano. A igreja não está fundamentada sobre nenhuma ideologia humana. A igreja está fundamentada sobre a pedra, sobre a rocha, sobre a revelação, sobre a palavra, sobre Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Aleluia. Jesus é muito mais do que Elias. Jesus é muito mais do que Jeremias. Jesus é muito mais do que um simples profeta. Jesus é muito mais do que um simples filósofo. Jesus é muito mais do que um simples político. Jesus é simples mais do que um revolucionário. Aleluia, Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Ele está acima de qualquer um e Ele está acima de qualquer coisa. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no primeiro capítulo, e ele começa discorrendo quem é Jesus, e ele fala lá pelo verso 10, e ele diz: porque, aleluia, Deus lhe deu um nome excelente, que está acima de todos os nomes, para que ao nome dele se dobrem todos os joelhos, tanto daqueles que estão no céu, como daqueles que estão na terra. Ele é o Senhor. E Ele está presente aqui nesta noite, que eu sinto a presença dEle aqui. E aí, queridos, Jesus como Senhor significa que Ele é Deus. Jesus como Senhor significa que Ele é onipresente. Ele está presente ao mesmo tempo em todos os lugares. Como Senhor significa que Ele é onipotente. Todo o poder foi me dado, tanto no céu como também na terra. Aleluia. Jesus como Senhor significa que Ele é onisciente. Não há nada que Ele não saiba. Aleluia. Ele sabe, aleluia, de um pensamento surgir na nossa mente, e de um sentimento surgir no nosso coração, muito antes deles acontecerem. Ele é aquele Senhor do Salmo 139. É aquele Senhor que nos sonda. É aquele Senhor que nos conhece. É aquele Senhor que sabe de mim e de você antes que nós fôssemos alguma coisa, ainda que informe, dentro do ventre das nossas mães. Diz a palavra do Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor da história. Por isso que os homens podem tentar fazer o que quiserem. Muda a lei e faz e acontece, mas Jesus continua soberano. Ele continua reinando altaneiramente. Ele continua reinando como Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua no controle. Ele continua sendo Deus. E é isso que a gente tem que ensinar dentro da casa da gente. E é isso que a gente tem que viver dentro da casa da gente. Paternidade é isso. A família existe para isso. Família existe para afirmar o senhorio de Cristo. Sabiam disso? Porque a família é a primeira igreja. Os valores precisam começar lá. Os princípios precisam começar lá.
As verdades precisam acontecer dentro de casa. É aquilo que nós dizemos, educação vem de berço, em todos os sentidos, em todos os níveis, principalmente a espiritual. Por isso os pais têm que parar com esse negócio de mentir perto dos filhos. Fala que eu não estou. Por isso que os pais têm que ser exemplos. Por isso que nós, como pais, como adultos, estou falando de paternidade, estou falando de família, nós temos que viver o senhorio de Cristo. Por isso que temos que ser obedientes à palavra. Por isso que temos que viver, não só falar, mas viver a verdade, para que os nossos exemplos falem mais alto do que as nossas palavras para os nossos filhos. E Jesus só vai ser Senhor, de fato e de verdade, quando a gente exercer, quando a gente praticar a palavra dentro das nossas casas. E quando nós trazemos isso para a paternidade espiritual, todo discipulador que está aqui me ouvindo nesta noite, todo mundo aqui que está orientando alguém mais novo que está chegando agora na igreja, tem que ter esta responsabilidade de pregar o que eu estou pregando aqui, de ensinar o que eu estou ensinando aqui. Hoje eu estou dando apenas uma pincelada, mas daqui a poucos dias eu vou estar pregando uma mensagem só com esse título, o senhorio de Cristo. Hoje está sendo um tópico dessa nossa reflexão, mas eu quero mergulhar de maneira mais profunda aqui com vocês no domingo à noite, sobre o que significa o senhorio de Cristo para nós. Amém, queridos? Jesus como Senhor, é Ele quem determina. Jesus como Senhor, é Ele quem controla. Jesus como Senhor, aleluia, é Ele quem diz o sim, é Ele quem diz o não. Jesus como Senhor, Ele é o primeiro, mas Ele também é o último, aleluia. Jesus como Senhor, aleluia, é aquele que dá as coordenadas para nós. E não adianta a gente querer tomar o lugar dele. Não adianta a gente querer se igualar a ele. Os homens até tentam, ou querem tentar se igualar. É Elias, é Jeremias, ele é mais um profeta, é mais um teólogo, é mais um revolucionário. Não, aleluia. Ele é o nome que está acima de todos os nomes. Ele é Deus, Ele é Senhor, e é Ele quem controla. Amém, queridos? Nas nossas famílias nós temos que passar esse conteúdo. Isso é essência, para que aconteça nas nossas casas. Uma segunda essência, fundamental, num momento como esse que a gente vive, de tamanha inversão de valores no nosso mundo, como eu já disse aqui. Além da gente passar sobre o senhorio de Cristo, nós temos que aprender sobre uma palavra chamada discipulado. E paternidade espiritual é, acima de tudo, discipulado. Ser pai e ser mãe é, acima de tudo, ser discipulador. Nós temos que entender isso. Pai, você que está aqui, mãe, você que está aqui me ouvindo nessa noite, você é o principal responsável. Você é a principal responsável pela condução espiritual da vida do teu filho. Isso na família nuclear. Porque o salmista diz aqui no Salmo 127, se eu não me engano, no verso 3, que assim como as flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nas mãos dos pais. E feliz aqueles que enchem deles a sua aljava. Amém? 127, 3. Glória a Deus. Assim como flechas na mão dos guerreiros são os filhos. Flecha você corta, você prepara, você forja, você cria a flecha.
E depois que ela está prontinha, responsabilidade do guerreiro. Pai, você é um guerreiro. Fala para quem está do teu lado assim, você é um guerreiro, fala. Mesmo quem é solteiro aqui, não é pai ainda, mas vai ser, já é um guerreiro e já tem que ir pensando que você vai fazer muitas flechas. Filhos são como flechas. E depois de prontas, quem é que direciona essas flechas? No arco. Também é o guerreiro. Então, queridos, o que a Bíblia está dizendo? Teu filho vai chegar e ele vai atingir o alvo que você determinar para ele. Amém, queridos? Sabe o que é isso? Isso se chama discipulado. Isso aqui é discipulado. E quando a gente traz esse negócio para a paternidade espiritual também é fantástico. É por isso que nós estamos aqui batendo na tecla. Você tem que ser um pai espiritual. E que bacana o pai e mãe espiritual. É que mesmo solteiro, na família nuclear, você não ter casado ainda, mas você já pode ser pai espiritual. E não é pecado ser pai solteiro, não. Nesse sentido, e nem mãe solteira. Por quê? Porque você está cuidando espiritualmente da vida de alguém. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O valor do discipulado. Abre a tua Bíblia comigo aí para você entender isso. Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Jesus disse assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade, em outras traduções, todo poder foi-me dado no céu e também na terra. Então, ele é Senhor. Olha o senhorio aqui. Só que ele compartilha conosco. Ele disse o 19. Ide, portanto, e fazei o quê? Fazei o quê? Discípulos. Jesus está dando uma sugestão para nós? Ele está dando um conselho para nós? Isso aí, meus irmãos, está no imperativo. Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu acho bacana nisso aí, irmãos, que Jesus nos dá uma ordem, mas ele diz, vão e façam, porque vocês não vão estar sozinhos. Aleluia. Podem ir que eu garanto a ordem que eu estou dando. Pode ir fazer, pode ir ministrar, pode ir e ser pai espiritual, ser mãe espiritual, seja pai de verdade do teu filho, seja mãe de verdade do teu filho, porque eu vou te ajudar, eu estou com vocês todos os dias até a minha volta. Aleluia, isso é maravilhoso. Ah, pastor, meu filho está muito rebelde, é porque você também está longe de Cristo. Ah, pastor, minha filha está dando trabalho, é porque você não está chegando junto como deveria chegar com Jesus. Chega mais perto de Jesus, que teu filho vai ver que você está chegando também. E filho copia, filho reproduz. Deixa eu falar isso aqui, o Espírito Santo está mandando entregar. O problema é que muita gente não dá o devido valor ao reino de Deus. Não dá o devido valor às coisas que realmente compõem o reino de Deus. Não dá valor para a igreja, não dá valor ao pastor, não dá valor à liderança, não dá valor à célula, não dá valor, eu não vou não, eu estou cansado. Tem filho que só escuta o pai falar, eu estou morta. E o filho vai ficar morto também, vai crescer morta também. Vocês estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, meu filho não acostuma na igreja também. Você vem na igreja 2, 3 vezes por ano. Quando vem, caramba? Fala a Deus. Como é que essa criança vai acostumar na igreja?
Eu louvo a Deus porque tem menino aqui que gosta tanto da igreja que já está chamando o pai para vir. Tem criança aqui que já gosta tanto da igreja que se o pai não vier, ele acha ruim com o pai, acha ruim com a mãe. A chuva gostosa caindo aí, isso é sinal da confirmação de Deus. Olha como é que a casa está cheia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa chover, aleluia, porque a glória do Senhor está presente aqui conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Então, meu irmão, seja discípulo do teu filho dando exemplo. E aí quando eu estou falando de exemplo, veja bem, eu estou falando de influência, aleluia, sabe por quê? Porque discipulado é acima de tudo exercer influência sobre alguém. E eu te pergunto, você exerce influência positiva ou exerce influência negativa? Meu Deus, você exerce influência positiva ou influência negativa? Então nós temos que entender sobre discipulado. E a gente fica triste quando eu falo sobre isso aqui, pensando tanto na família nuclear, como também na família espiritual, na paternidade espiritual. É que a gente tem filhos que estão crescendo somente ouvindo os pais falarem mal da igreja. Estou falando de discipulado. A gente tem muitos filhos que estão crescendo somente ouvindo os pais falarem mal do pastor, falarem mal do líder, falarem mal da célula, fala mal disso, fala mal daquilo. Como é que você quer que teu filho venha para a igreja depois? Vocês conhecem aquela historinha? Eu não sei se é verídica ou se é inverídica, não sei. Mas o menino que chegou na igreja e ficou olhando para a cara do pastor, aí eu olhava, ficava assim. Aí o pastor se incomodou, falou: menino, que tanto você fica me olhando e me encarando? Não, pastor, é que eu estou querendo ver, porque mamãe falou que o senhor tem duas caras. E menino conta ou não conta, irmãos? Menino fala, não guarda nada não. Menino é igual Facebook. Menino é igual rede social, postou, está lá. Já era. Eu vou voltar, já falou, já gravou mesmo, botou a foto lá, pode tirar que já uma multidão já copiou a foto, já era. Fala Deus. Palavras não voltam. Discipulado. Infelizmente, a gente tem também na paternidade espiritual. O discípulo, o discipulador, ao invés de falar do senhorio de Cristo, ao invés de ensinar sobre disciplina espiritual, ao invés de incentivar, motivar e influenciar positivamente o seu discípulo, desce o pau na igreja, joga contra o patrimônio, joga contra o reino, fala mal da célula, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da liderança, para um novo convertido, para uma pessoa que está chegando agora. Aí a pessoa diz: como é que eu vou ficar aqui? E o pior, ou melhor, assim como também quem está chegando aqui é um bebê espiritual, ele vai e conta também. Ó, fulano, eu estou triste, estou assim, porque fulano me confundiu minha cabeça toda. Porque falou mal assim, 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 assim. Amém, queridos? Essa é uma palavra para a gente poder entender. E aí, numa mensagem como essa, num momento como esse, eu preciso dizer, queridos, é o discipulado que garante a continuação da igreja. Jesus edifica a igreja. Jesus e o Espírito Santo, eles são os grandes edificadores da igreja. Mas discipulado quem tem que dar sou eu e você. Amém? Cada um faz a sua parte. E aí a gente tem outra realidade ruim. É que a gente vê muita gente insatisfeita na igreja.
E ela passa essa insatisfação para o discípulo. Ela está com problema consigo mesma, porque o insatisfeito, eu preciso falar isso aqui hoje. Você pode fazer o que quiser para ele, porque ele sempre vai estar insatisfeito. Nem Jesus agrada o insatisfeito. Esquece, porque você nunca vai agradar o insatisfeito. A gente tem, às vezes, aqui num auditório como esse, muitos simpatizantes. Pô, eu gosto de vir aqui, é legal, tem ar-condicionado agora. E o pastor tem uma palavra maneira e tal, e tem um hino aí bacana e tal. Simpatizantes. Tem uns que vêm aqui porque são religiosos. Não, eu tenho que ir na igreja pelo menos uma vez na semana. Meu Deus, esta semana eu não fui nenhuma vez, eu tenho que ir lá hoje. Tenho que ir. Você não tem que fazer nada, meu irmão, porque Jesus não quer nada por obrigação. Ele quer por amor. Não é por força e não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus quer teu culto, Ele quer tua adoração. Ele quer que você venha aqui, já vem, aleluia, com o teu coração rasgado, aberto. Ele quer que você venha aqui de livre e espontânea vontade, aleluia. Esse é o culto que Ele recebe. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos esse monte de tipos dentro da igreja. E às vezes menos discipuladores. Menos gente que quer pagar o preço. Menos pessoas que queiram investir na vida de outros. Menos pessoas que queiram pagar um preço para que outras pessoas cresçam. E isso é muito importante que a gente entenda. E o discipulado é fundamental. Família nuclear é, acima de tudo, discipulado. Pai e mãe, você é o primeiro e o principal discipulador dos teus filhos. Amém? Não é obrigação da igreja. A igreja entra num papel secundário, mas o papel primário, primordial, é do pai e da mãe. Não é escola, não é babá, não é vovô, não é vovó. Quem tem que discipular o teu filho, em primeiro lugar, é você que é pai e você que é mãe. E pelo amor de Deus, vamos parar de transferir responsabilidade do discipulado. Vamos parar de terceirizar para a televisão. Vamos parar de terceirizar para a empregada. Vamos parar de terceirizar para a creche. Vamos parar de terceirizar responsabilidade que é nossa, dos pais, de incutir o senhorio de Cristo na vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Estou pegando pesado porque é essa palavra que o Senhor está dando para as famílias aqui hoje. Eu estou pegando pesado. Sabe por quê? Porque o diabo não dá mole não. O diabo dá mole, irmãos? O diabo pega leve? O diabo está brincando lá no Congresso Nacional? Tá não. Ele quer de qualquer jeito destruir a família. E eu tenho que pegar é mais pesado aqui ainda. Para você sair daqui e dizer, rapaz, e eu vou ser uma pedra no sapato do diabo aí, daqui para frente. Mesmo que aconteça o que está escrito na palavra que tem que acontecer. Mas eu também vou continuar na palavra. Eu vou continuar em Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu não vou me conformar com este mundo. Quem está entendendo o que o Senhor está falando e recebendo acima de tudo? Terceiro e última essência para hoje. Não adianta a gente falar muita coisa e você sair daqui meio perdidão. Você sair daqui entendendo que você tem que falar mais do senhorio de Jesus e viver mais. Deixar Jesus ser mais Senhor da tua vida. Já está bacana. Sair daqui preocupado com isso. E entender, em nome do Senhor Jesus, que essa questão do discipulado é algo fundamental para a tua vida e para a vida do teu filho, para a continuação da tua família, para a continuação da igreja.
E esse terceiro princípio, que é a terceira essência dessa noite, tem outros, como eu disse, pena que eu não vou falar de todos aqui, porque o tempo não dá, mas a gente vai falando aos poucos, vai ficando mais caracterizado. Eu quero falar da essência chamada, isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Palavra. Aqui tem o quê? A palavra de Deus. O evangelho genuíno. A palavra genuína do Senhor nosso Deus. É a terceira essência. Meu irmão, a própria Bíblia está dizendo, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele vier a crescer, jamais se desviará dele. Jamais. Salomão falou isso em Provérbios. Ensina teu filho. É responsabilidade nossa, e eu quero falar aqui algumas coisas. Proteger os nossos filhos com a cerca e com o muro chamado Bíblia Sagrada. Palavra genuína. Quando eu falo genuína, é coisa verdadeira. Porque, infelizmente, nós estamos vendo hoje por aí muito xarope. Nós estamos vendo por aí hoje muitos outros evangelhos, entre aspas. Estamos vendo aí hoje o evangelho do capitalismo, como eu tenho falado aqui de manhã. Estou falando sobre a prosperidade verdadeira. Quem não está vindo está perdendo na escola bíblica. Estou ministrando isso aqui, preparando o povo para ser vitorioso na crise financeira. Estamos vendo hoje um evangelho utilitarista na televisão, nas rádios. Estamos vendo um evangelho da barganha, da troca com Deus. Um evangelho do mérito. Faça isso, doe isso, que você ganha aquilo. Mas não é esse o evangelho genuíno. A gente ainda vê por aí o evangelho legalista. Ainda vemos um evangelho reducionista, castrador, tolhidor. A gente vê um evangelho da autoajuda, onde as pessoas vêm para ouvir uma filosofia. Eu quero ir na igreja hoje e eu queria que o pastor falasse para mim um poema. O pastor citasse hoje um negócio levinho, porque eu estou precisando de um melzinho na minha boca, da minha língua. Tu vai comer jiló aqui, meu irmão. Palmito margoso da tua boca. Almeirão margoso. Amarga, né? Mas como diz não sei se é o pastor Jorge, não lembro mais, ou o Ricardo, mas é o que você precisa de comer, é o que vai te fazer crescer. Porque se deixar a criança comer só o que ela quer, ela morre com 2, 3 meses. Só come porcaria. Chamei a atenção de Cristine hoje. Só come chips e balinha de aquelas químicas braba. Falei, para com esse trem. Come coisa que vai te dar sustância. Aleluia. Amarga, não é bom, mas come, que é isso que você precisa, meu amigo. Amém, meu querido? Nós temos que parar com esse negócio do evangelho ideológico, o evangelho humanista, o evangelho para agradar o ouvido. Quer agradar o ouvido? Compra um CD de poesia e vai ouvir, meu irmão. Como diz o poeta do futebol, Muricy Ramalho. O cara perguntou para ele, depois do jogo, Muricy, o time ganhou, mas não deu espetáculo. Porque você quer espetáculo, vai no teatro, pô. Aqui é 3 pontos, pô. É assim mesmo. Não é? Aqui é futebol, aqui é pancada, é pegado. Aqui não é espetáculo, pô. Amém, irmãos? Isso aqui é palavra. E esse negócio aqui, ó, tem hora que dá cada pancada na gente que quase aleja. É ou não é?
Aqui é evangelho, aqui tem cruz. E esse negócio de cruz eu estou fora. Cruz credo. Aqui tem caminho estreito. Estou falando do evangelho verdadeiro, genuíno. Amém, queridos? Nós temos que voltar para a palavra. Voltar para o evangelho. Parar com conversinha fiada e voltar para a palavra de Deus. Abre aí em Gálatas capítulo 1, 6, 7. Gálatas 1, 6 e 7. Paulo está dizendo, olha a bronca de Paulo para nós, para a igreja de Gálatas e para a nossa igreja também. Admira-me, Paulo está dizendo, eu estou admirado com vocês, hein? Que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro, o quê? Evangelho. Estou admirado com vocês, legal, bacana. Saíram do evangelho genuíno e estão indo para outro evangelho. E ele diz no 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o quê? O evangelho de Cristo. No verso 8, é o verso 8 que está escrito, ele diz, ainda que desça um anjo do céu. No 8 é isso que está dizendo aí? Ainda que eu mesmo, ou desça um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho, que não seja, aleluia, o evangelho genuíno de Jesus, seja o quê? Anátema, maldição. Não creiam, não vão atrás. É isso que Paulo está dizendo. Queridos, deixa eu terminar aqui, mas falar para vocês, nós estamos vivendo a época da novidade, e novidade no evangelho também. E tem muita novidade por aí na internet, tem muita novidade no YouTube, tem muita coisa boa, mas tem muito lixo também aí, em nome de Deus. Tem muito alimento saudável, mas tem muita comida estragada também. E o pior é que tem muita gente embarcando atrás do podre. Tem muita gente querendo reinventar um outro evangelho. Queridos, nós não temos que reinventar nada. Aliás, eu tenho falado para vocês aqui, queridos, nosso problema não é procurar mais novidade. Nosso problema não é procurar mais conhecimento. Nós já estamos gordos, obesos de tanta teoria. Nosso problema é prática. Aleluia, nosso problema é que às vezes o que a gente lê aqui é duro para nós. Quando eu leio aqui é cruz, quando eu leio aqui é caminho estreito, quando eu leio aqui é renúncia, quando eu leio aqui é tomar posição, quando eu leio aqui é morrer para o ego, quando eu leio aqui é tratamento do meu caráter, e aí eu quero correr disso. E aí eu vou procurar uma coisa mais light. Vou procurar uma novidade por aí. Porque eu tenho unção na minha vida, eu tenho um chamado na minha vida. Seu chamado primeiro é para ser santo, seu chamado primeiro é para ser obediente, seu chamado primeiro é para ter comunhão com os santos. O nosso chamado primeiro, aleluia, é para juntar e não para espalhar. Se a gente não cumpre isso, vai ter que correr atrás de outra coisa, se não estamos dando conta do básico, do beabá. Vou pregar aqui qualquer hora dessa também, está tudo no prato já, prontinho para vocês, no forno. Sabe demais e pratica de menos, e aí ficam eternas crianças espirituais, eternos meninos espirituais. Eu preciso falar isso para vocês aqui. E Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente tenha experiências maiores com Ele. E vou dizer uma coisa, experiência com Deus, eu vou falar sobre isso na hora oportuna, mas já vou dar uma palhinha. Experiência com Deus não é pular e rodopiar, não. Experiência com Deus não é virar cambalhota só, não. Experiência com Deus não é arrepiar só, não. Experiência com Deus não é só, aleluia, dizer que eu estou aqui sentindo alguma coisa diferente, não. Experiência com Deus é você ter capacidade de perdoar teu irmão. Experiência com Deus é você ser capaz de conviver com quem pensa diferente de você. Experiência com Deus.
Tarracofassura macanta labassi calamachelias. Vamos falar sobre perdão aqui. Isso é experiência com Deus. Estevão está lá debaixo de um monte de pedra morrendo. As últimas gotas de sangue dele indo embora. A Bíblia diz que ele olha para o céu e ele vê os céus abertos, ele vê Jesus ao lado do Pai. Aí ele diz: Pai, perdoa-lhes, não lhes imputes. Na verdade ele usa um termo diferente de Jesus. Ele diz: não lhes imputes este pecado, porque eles são ignorantes e eles não sabem o que estão fazendo. Isto é experiência com Deus. Isso é evangelho. O resto é balela, o resto é troca de moeda, de troca, o resto é toma cá e leva lá e finge que eu finjo. Amém, queridos? Fica de pé na presença do Senhor, porque família é isso, a gente tem que tratar disso sério. Leva a Bíblia para dentro da tua casa, viu, meu irmão? Tira a Bíblia, deixa eu falar para vocês aqui. Para de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Está empoeirada, está encardida, porque só fica lá naquele salmo. Bíblia aberta dentro de casa não significa nada. A Bíblia tem que ser vivida. Se ela ficar só aberta lá, vai ser letra morta. Mas se ela for praticada, mesmo que ela estiver fechada, ela vai ser viva dentro da tua família e dentro da tua casa. Meu Deus, Deus está me usando hoje para... Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Eu volto a dizer. Porque o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele sabe que pouquíssimo tempo resta para ele. Pouquíssimo tempo resta para ele. E ele está dando as últimas cartadas dele na nossa humanidade. Esse é o tempo de quem é demonstrar de fato e de verdade que é. Esse é o tempo do Senhor olhar para a terra, como nos dias de Acabe e de Jezabel, e ele falar para Elias: ainda restam 7.000 que não se dobraram para Baal. Aleluia. Quem quer fazer parte desses 7.000 aqui, levanta a mão. Aleluia. Família, queridos, é o maior projeto de Deus na terra. Por isso que a fúria do diabo, o foco do diabo, a sede do diabo é em cima da família. Porque ele sabe, se ele detonar a família agora, já era a próxima geração. Já era. E aí, filhos? Ah, se eu fosse Deus. Ainda bem que eu não sou. Que agora eu estou bem intencionado. Agora aqui no altar eu estou bem intencionado. Eu queria ter o poder de entrar no teu coração e fazer você amar mais tua mulher, fazer você amar mais teu marido, fazer você amar mais teus filhos, fazer você amar mais os teus pais. Só que Deus não faz porque Ele faz, mas Ele não arromba coração. Ele é aquele Deus de Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato.
E ele não fala aquilo para o ímpio, não. Ele fala para a igreja, uma igreja chamada Laodiceia. Ele fala para uma igreja chamada Batista Renovada. Eis que eu estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua casa. Vou cear com ele e ele vai cear comigo. Vai ter intimidade. Aleluia. Esse é um grande desafio para nós, irmãos. Deixa eu falar para vocês. Enquanto lá no Congresso Nacional, olha bem o que eu vou dizer, por favor. Enquanto nos Estados Unidos da América, enquanto em Portugal, na Argentina, faz uma pesquisa amanhã desse negócio que eu estou falando aqui, aonde que já foi aprovado esse troço. Faz uma pesquisa que você vai ver como é que a coisa está muito mais grave do que você pensa. O que eu quero dizer para vocês? Enquanto lá fora o diabo está unido, acontecendo simultaneamente em quase todos os países, principais países do mundo, a igreja ainda está dividida. Essa é minha. A igreja ainda não está entendendo o que está acontecendo. Jesus está voltando e tem nego olhando para o próprio umbigo ainda, cara. Jesus está voltando e tem gente olhando ainda para o meu porque. Meu irmão, Jesus está voltando, cara. Você não está entendendo. Não dá mais. Não dá mais para a gente ficar separados uns dos outros. A gente precisa uns dos outros. A gente já está numa guerra tremenda e nós não podemos fazer guerra interna. A nossa guerra é contra o diabo lá fora, meu irmão. Não é contra o outro aqui não é. Por isso que eu disse, se eu fosse Deus, para abrir os olhos e para tirar as escamas, e para fazer uma palavra dessa sair da sua cabeça e entrar no teu coração nessa noite. Eu não posso. Eu não posso mais. Mas o Espírito Santo pode. O Espírito de Deus pode. Ele pode. E você não sabe o preço que eu estou pagando. Você não sabe as noites que eu fico sem dormir. As dores, como diz Paulo, dor de parto, aqui dentro da alma. A falta de sossego. Pedindo a Deus que traga unidade entre nós. Pedindo a Deus que mate o nosso eu, o nosso ego. Para que verdadeiramente Ele possa ser Senhor das nossas vidas. Que verdadeiramente Ele tenha razão. Dentro da casa dEle, dentro do reino dEle. Para que verdadeiramente as nossas famílias sejam famílias funcionais. Famílias funcionais à luz da palavra. E que verdadeiramente a Igreja Batista Renovada de Cachoeiro, composta de famílias que funcionam, vai ser também uma família funcional nas mãos de Deus. Uma grande família, ungida, unida, abençoada, para fazer a diferença nesta geração. É só isso que está faltando, para Deus nos usar para arrebentar com as estruturas do inferno de Satanás que estão aí fora. Rei Catalabassi, Catarabassuricas. Eu queria que nós vamos fazer 2 orações aqui. 2 orações.
eu quero orar pelas famílias que estão presentes aqui nesta noite. Então, se a sua família está aí, vai para perto da tua família agora. Pastor, eu estou sozinho, sem ninguém da minha família. Alguma família vai te adotar aí. Essa é a primeira oração. Você vai ser adotado por alguém, por alguma família. Ninguém vai ficar sem receber esta oração. Aleluia. Ninguém vai ficar sem receber esta oração. Ninguém vai ficar sem uma família. Essa igreja tem que ser uma família. Nós temos que ser uma família. Vem cá, meu amor. Fica pertinho de mim aqui. Encosta em mim aqui. Esfrega em mim aqui. Esfrega em mim que eu gosto. Cheirosa. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Pai, eu quero abençoar a cada família que está presente aqui nesta noite. Eu quero abençoar, ó Deus, as famílias nucleares, as famílias consanguíneas, as famílias de pai, de mãe, de filhos carnais. Que haja tudo que nós pregamos e ministramos aqui nesta noite. Que haja o senhorio de Cristo presente nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas tendas. Que haja, Senhor, discipulado dentro das nossas casas. Que haja bons exemplos, influências positivas. O pai assumindo o papel de pai, de sacerdote, de rei leão. A mãe equilibrada, auxiliadora, atenta aos detalhes. Que haja exemplos e que os nossos filhos estejam com saúde espiritual por conta dessas influências boas. Que haja amor entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido, e que os filhos vejam a saúde do relacionamento conjugal dos seus pais. Que nós possamos passar firmeza, segurança para os nossos filhos, para que sejam filhos saudáveis, equilibrados, que vão enfrentar bem as dificuldades da vida, enfrentar bem a dureza da vida, que sejam flechas bem formadas, aleluia, e bem direcionadas por nós os guerreiros. Que haja compromisso com a tua palavra dentro das nossas casas, como eu preguei aqui nesta noite. Aleluia, o teu evangelho sendo vivido dentro dos nossos lares. Que haja oração dentro de casa. Que haja palavra sendo vivida dentro de casa. Que os nossos filhos aprendam até a jejuar dentro das nossas casas. Para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, meu Pai. Aleluia. Eu abençoo cada família que está aqui presente. E cada família que está aqui representada nesta noite. Para a honra e a glória do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Agora nós vamos fazer uma segunda oração. Agora eu quero todo mundo abraçado assim, um do lado do outro, formando uma grande família. Uma grande família, ombro a ombro e lado a lado.
Agora as famílias vão se unir, vão se juntar. Famílias estarão se juntando agora, se unindo agora. Essa é uma grande família. Acima de tudo, nós somos uma grande família. Coisa linda isso aqui. Só tem isso na igreja, tá, irmãos? Sem maldade, sem impureza, sem lascívia. Outra aquela massa cantará macericais. Queria convidar para, se der para unir aí isso, para unir as laterais aí, unir as bancadas, se a gente puder. Dá um jeitinho aí, vamos. Isso, sai do teu lugar e Jaime está com a asa quebrada aí, não dá para abraçar. Mas pode ser abraçado. Aleluia. Aleluia. Coisa linda, irmãos. Aleluia. Coisa linda. Que culto gostoso de hoje. Que momento gostoso esse momento de agora. Ó Pai, nós queremos orar pela nossa família espiritual agora, pela Igreja Batista Renovada de Cachoeira. Eu sei que está tendo uma raiva tremenda lá no inferno agora. Mas o que importa para nós, ó Deus, que está havendo uma alegria tremenda no céu também. E a alegria do céu é que nos importa e que nos protege, que nos abençoa, que nos dá segurança, que nos dá livramento. Aleluia, os céus estão em festa. Primeiro porque a palavra da verdade está sendo pregada aqui nesta noite. Oh, Xanderecalabasuricai. E porque nós estamos abraçados nesta hora. Meu Deus, e abraçados dizendo numa mensagem só. Meu Deus, que apesar de todas as nossas diferenças, nós nos amamos. Aleluia. E nós queremos vencer as nossas diferenças. E nós queremos ser um povo só. Uma família só, aleluia. Queremos ser uma igreja só, num pensamento só, numa direção só, numa batalha só, num foco só, numa guerra só, aleluia. E é a guerra contra o pecado, é a guerra contra a mentira que o diabo está querendo fazer, estabelecer como verdade de lei, com força de lei. Meu Deus, tem misericórdia da nossa nação. Nós nos unimos como igreja nesta hora, entregamos o Congresso Nacional da nossa nação em tuas mãos, entregamos o Supremo Tribunal Federal em tuas mãos, entregamos os juízes em tuas mãos, entregamos os senadores, os deputados em tuas mãos. E Deus, entregamos quem faz as leis, quem interpreta as leis, entregamos em tuas mãos a nossa nação, Deus. E nós dizemos não, não, aleluia, a mentira do pecado. Nós não aceitamos, ó Deus, famílias onde pessoas do mesmo sexo querem ser chamadas de casais e nós não aceitamos isso, ó Deus. Oh Pai, tem misericórdia de nós, porque a Tua palavra diz que não, não. E nós não abrimos mão da Tua palavra. Ajuda a Tua igreja a se unir em torno disso, ó Deus. Ajuda a Tua igreja a se unir em torno do momento final que nós estamos vivendo sobre a face desta terra. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja do Senhor. Eu abençoo a família Batista Renovada de Cachoeira. Eu abençoo a tua igreja em Cachoeiro de Itapemirim. Tua igreja no estado do Espírito Santo e a tua igreja no Brasil. Aleluia. E proclamamos a vitória do Senhor, a vitória do teu povo, a vitória da tua igreja, a grande família, a igreja do Senhor Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor Jesus nesta hora? Glória a Deus, aleluia.
Dá um abraço agora no teu irmão que está aí. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã. Diga para ele que você o ama como seu irmão e como sua irmã em Cristo Jesus. Diga, eu te amo em Cristo Jesus. Diga para ele, diga para ela. Abraça teu irmão, abraça tua irmã. Em nome do Senhor Jesus. Diga, eu te amo. Isso é família.